esse corte destacável pode ser feito na Camel 3, utilizando a linha pontilhada ou espessura maior da linha? Paulo, você pode sim fazer na Camel 3, só que você vai ter que configurar manualmente, tá? Você vai ter que fazer essas alterações que eu falei aqui, corte, não corta, corta, não corta, no desenho, não na configuração de materiais. Então, o assunto de hoje é corte sem base. O que é o corte sem base? Quando que a gente usa? Em que situações? Será que tem um desenho certo que dá para fazer? Será que, né, é só alguns tipos de máquina que dá para fazer? Vamos entender essa situação toda. Eu fiz um post, né, no Instagram, de um videozinho curtinho, falando sobre esse assunto. E bastante gente gostou. Então eu vim aqui explicar um pouco mais a fundo para vocês sobre esse tema. Se você gostou do tema, aproveita, né? Já curte o vídeo, já toca aí nos coraçõezinhos, já faz explodir coraçãozinho aí. E vamos lá para começar. Pá, o que é, gente, o corte sem base? Não tem muito o que explicar, né? Corte sem base é quando você coloca sua silhuete para executar, né, aquele trabalho sem a base. Além do corte, a gente consegue fazer outras situações sem base, tá? Outras ações sem base também. Quais são elas? Além do corte, a gente consegue executar desenho, a gente consegue executar gravação, a gente consegue executar vinco. O que mais? Principalmente, praticamente todos, né? Na verdade, assim, as ações especiais da Camil 4 a gente não vai conseguir fazer. Vai conseguir fazer o corte. Só que vocês têm que prestar atenção aqui, gente. Não é corte comum, tá? Não é o corte que você vara o material até o outro lado. Apesar de que também dá para fazer, só que com as condições certas. Então, vamos estabelecer aqui alguns parâmetros para o corte sem base. Primeiro parâmetro do corte sem base. Você vai conseguir fazer corte sem base na Camel e na Portrait. As máquinas, né? Não dá para fazer sem base na Curio. No sentido de não dá para entrar sem base na Curio, porque a base da Curio é aquela. Não dá para usar a Curio sem a base fixa, tá? Mas até na Curio a gente consegue economizar a cola da base. Porque na realidade, quando eu falo sem base, não necessariamente é sem inserir a base de corte, tá? Mas, em alguns casos, sem precisar usar a cola da base de corte, né? É tirar o liner da base de corte, colocar lá. Em alguns trabalhos não tem essa necessidade. Tá dando para entender o que eu quero dizer com corte sem base? Ou usar a sua silhuete sem base? Não necessariamente é sem inserir base de corte, mas em algumas situações você vai conseguir fazer o corte sem base, fazer o uso da silhuete sem base, sem precisar usar gastar, vamos dizer assim, a cola da sua base, tá bom? Então, primeira situação, sem base, a gente só vai conseguir fazer mesmo na Portrait e na Camel. A Curio sempre tem que inserir aquela base rígida da Curio, todas as vezes. Primeiro ponto. Segundo ponto, tem o corte, né? Tem a situação do corte sem base que a gente faz em materiais que tem liner. Então, por exemplo, eu dei o exemplo para vocês, né, lá no videozinho que eu postei no feed. Adesivos, a gente pode fazer o corte sem base completo, no sentido de que você vai cortar toda a cartela de adesivo sem base. Vinis também, tá? O que tem em comum entre o vinil e o adesivo? Apesar de que os dois são adesivos, mas é o liner, né? Então, como que funciona o sistema da máquina, gente? A silhuete, ela tem a base, né? Que dá o suporte para o material e é quem leva o material para dentro e para fora, tá?
Então, se você conseguir ajustar o seu rolete, ou se você tiver um material que encaixe direitinho ali nos roletes, e o rolete consiga puxar, levar para frente e para trás o material, ele vai funcionar sem base. Você vai colocar o material direto na máquina, só que a gente não vai configurar o corte até o final, tá? A gente vai configurar, no caso, o meio corte. Porque no caso dos materiais com liner, quem vai servir de suporte é o próprio liner. Entenderam? Então, você não vai cortar até o final. Você não vai configurar para cortar até o final. Vai cortar só a porção superior do seu material. Esse é o primeiro caso, né? Então, a gente estabeleceu já que a gente consegue fazer esse tipo de corte sem base completamente para a camel e para a portrait. Na Curio não dá. E o segundo ponto é que esse corte sem base completamente e vai o material direto na sua silhuete é o corte que a gente faz, eu chamo, né, de meio corte, que é onde você não corta o material até o final. Você vai cortar só a camada superior do papel, que seria, ou né, do material, que seria a camada adesiva. Então, o seu liner fica intacto e a parte superior é a que você corta. Deixa eu pegar aqui um exemplo disso para vocês. O que eu quero dizer com isso, né, gente? Opa, pisei no cachorrinho aqui. Ó, essa daqui é uma cartela de adesivos, né? Essa daqui especificamente eu cortei sem base e ele destaca aqui o adesivo. Ó, destaca só o adesivo normal. Só que o liner aqui tá intacto, né? Vou virar aqui para vocês verem. Ó, o liner lá atrás não tá nem marcado. Então, essa daqui é a primeira situação. A gente vai conseguir fazer isso para adesivo, vinil, qualquer material que tenha um suporte traseiro, essa técnica, né? Vai funcionar. Mas não é a única situação que dá para usar, certo? Não é a única situação. Existe, eu falo assim, o corte sem base não é essa única situação que a gente consegue. Essa daqui é a principal, tá certo? Então, por que alguém escolheria executar um corte na silhuete sem base? O primeiro motivo, gente, é economizar insumo, né? A gente sabe que quanto mais a gente vai usando a nossa base, mais ela vai perdendo cola, certo? Agora, se você tem um material que tem uma base nele próprio, por que você usaria a base? Então, a primeira situação, o primeiro motivo que a gente busca é tirar a base da equação, vamos dizer assim, é economia, né? Então, quem trabalha com adesivo e está usando base, está gastando dinheiro à toa. Quem trabalha principalmente com vinil para aplicação em balão, por exemplo, né? Trabalha com vinil em peças maiores, até em peças menores. Até em peças menores a questão de sem base vai funcionar. Tá gastando dinheiro à toa também, né? Então, o primeiro motivo que a gente usaria o corte sem base, eu acho que o primeiro e o principal, né? É evitar o uso excessivo de insumos. Você consegue economizar na base. Quem não quer economizar? Eu sei que eu quero. Então, esse daí é o primeiro motivo. O que a gente estabeleceu até agora? No corte sem base, a gente consegue executar completamente sem base, tá? A gente consegue executar para materiais que tem um liner, então ele tem um suporte inferior que vai servir, né, como suporte da sua base. Segundo ponto, ele só consegue, se você vai conseguir executar esse tipo de trabalho na Portrait e na Camel, na Curio não dá. Então a gente falou desse tipo de execução aqui, cartela de adesivos, vinil, material com liner, Portrait e Curio. Tem um outro tipo de trabalho que a gente consegue executar apenas, na verdade, apenas nas máquinas acima da Camel 4. Então, Camel 4, Camel Plus, Camel Pro, Portrait 3.
Nessas 3 máquinas, você consegue configurar também o corte destacável, tá? Como que funciona o corte destacável? Também é sem base. O objetivo do corte destacável é que você trabalhe sem base. E no caso, você pode usar, né, quando a gente configurar esse tipo de ação, não precisa ter liner. O material não precisa ter liner. Então, como que funciona? Assim, teoricamente, né? Cadê meu quadrinho? Vou pegar o quadrinho aqui para vocês. Então, como que funciona o corte destacável? O corte destacável é uma ação que você configura à parte lá na sua configuração de materiais. Então, no mesmo lugar onde você configura corte, vinco, desenho, quando você tiver no grupo de ações da Camel 4, né, do carrinho 1, que chama, você vai estar fazendo, você vai encontrar lá o corte destacável. E como que ele funciona? Quando for fazer um círculo, nesse tipo de configuração, o que o seu Silhouette Studio vai enviar para a máquina? Em vez de fazer um círculo completo, assim, né? O Silhouette Studio vai fazer o seguinte, na verdade você tem que configurar isso, né? Ele vai fazer nem vou fazer assim, gente, vou apagar aqui. Em vez dele fazer o círculo completo, ele vai fazer corte sem corte, corte sem corte, corte. Ele vai fazer mais ou menos isso daqui, tá? Então, regiões do seu desenho vão ficar presas ao material e outras regiões vão ser cortadas completamente, tá? Mais ou menos essa ideia aqui. Funciona legal. Eu já fiz em papel 180 gramas. Acho que papel 180 gramas, se eu não me engano. E ele vai numa boa. Qual que é o problema? Não o problema. O que a gente tem que ficar de olho nesse tipo de trabalho aqui, que é o corte destacável? Primeiro, você não vai conseguir executar em todas as máquinas, tá? A configuração dele lá. Segundo, você tem que configurar direito, tá? Ó, vou abrir aqui, quem tiver com o Silhouette Studio aberto, abre aí também. Vou abrir aqui um material qualquer, né? Criar aqui papel Canson. Deixa eu adicionar uma ação. Corte destacável. É isso? Acho que está selecionada a máquina errada. Primeiro, né? Para você fazer esse tipo de configuração, tem que estar selecionada aí a sua Camel 4. Ah, a minha não tem nenhuma máquina conectada. Enfim, o corte destacável, ele tem configurações específicas que você consegue fazer. Então, por exemplo, você vai conseguir configurar a força dessa região onde faz o corte, né? Aqui. E você consegue configurar a força da região sem corte também. Então, não necessariamente a lâmina vai fazer um picote só, tá? Ela deixa mais fácil para você destacar e não rasgar o papel, por exemplo, né? Então, a primeira coisa do corte destacável é configurá-lo bem. Primeira coisa, se você configurar bem, você vai ter um bom resultado. Mas não é só boa configuração. Do corte destacável, você não pode executar ele muito próximo às bordas do material. Explico. Você tem aqui... Olha lá. O Paulo Roberto está perguntando. Esse corte destacável pode ser feito na Camel 3 utilizando a linha pontilhada com espessura maior da linha? Paulo, você pode sim fazer na Camel 3, só que você vai ter que configurar manualmente, tá? Você vai ter que fazer essas alterações que eu falei aqui, corte, não corta, corta, não corta, no desenho, não na configuração de materiais, tá certo? A Camel 4 e a Portrait 3 fazem, né, o corte destacável automaticamente. Você vai configurar essas distâncias, né? Por exemplo, uma das configurações que tem lá. Qual vai ser a distância que ele vai cortar? A distância máxima que ele vai cortar. Então, você consegue colocar, se eu não me engano, até 3 centímetros antes de fazer um espaço, né? Essa é uma das configurações. Outra configuração é o comprimento do espaço. Ah, eu quero um espaço de, eu acho que o máximo é 5 milímetros. Quero um espaço de 5 milímetros. Então,
No desenho inteiro, ele vai cortar 3 centímetros e pular 5 milímetros. 3 centímetros, pular 5 milímetros. Entendeu? Aí a gente também configura a força de cada um desses trabalhos aqui. Você consegue fazer a mesma coisa na Camel 3, na Portrait? Na Curio não faz sentido, né? Porque afinal de contas não dá para cortar sem base na Curio. Você consegue fazer? Consegue. Mas você vai ter que fazer essas alterações no próprio desenho. Tá bom? Então dá para fazer, mas é um trabalho mais manual. Certo? Mas é um trabalho completamente manual essa configuração. Agora, para qualquer máquina, até assim, falei que dá para fazer na Camel e tal, mas para qualquer máquina, o que a gente tem que prestar atenção? Primeiro, o tipo de desenho. Tipo. Por quê? Não pode ser um desenho muito grande. Muito grande, não. Não pode ser um desenho muito pequeno. Então, aqui a gente vai escolher desenhos maiores. Sem muitos detalhes. Ah, não entendi qual que é o objetivo de deixar uma área sem cortar. Peraí que eu já explico, bem. Então, para o corte destacável, a gente vai escolher desenhos maiores. De preferência, acima de 3, 4, 5 centímetros. Então, você não vai cortar um adesivinho desse tamanho aqui, tá? Não dá para fazer. Um adesivo não, uma pecinha desse tamanho, tá certo? O corte destacável é para fazer em materiais sem liner. Então, vamos recapitular aqui. Teve gente que está entrando agora. Vamos recapitular o que a gente falou até agora. O tema da nossa conversa é corte sem base. Quando que a gente consegue executar? Em que situações a gente consegue executar? A primeira situação é quando a gente quer executar o corte de adesivos, vinis, materiais que tenham liner. O material que tem liner, você vai configurar um corte comum, só tem que prestar atenção que você quer configurar o corte apenas da camada superior. Você vai carregar na sua silhuete normal, como se você estivesse carregando uma base, mas na realidade você está carregando um material avulso. Essa cartela de adesivos aqui, por exemplo, eu cortei sem base. Inclusive, no corte sem base, a gente consegue executar normalmente marca de registro, tá? Então, essa é a primeira situação. Cortar materiais que tenham liner. Eita, nós. Essa é a primeira situação. Cortar materiais que tenham liner e sem base completamente. Você vai conseguir executar isso daí na Camel e na Portrait. A segunda situação é o corte destacável, que é isso que eu mostrei para vocês. Você consegue executar em materiais comuns, né? Não precisa ter liner, é material comum, papel e tal. Tem a configuração que você faz automaticamente na Camel 4 para ele executar isso daqui, né? Por exemplo, tem um círculo desenhado aí na sua área de design e você vai fazer a configuração nos materiais, não é a configuração no desenho, tá? A configuração dos materiais, ele vai já executar isso. Ele executa uma região com corte, uma região sem corte. Uma região com corte, sem corte, você vai configurar o tamanho da região com corte e o tamanho da região sem corte e a força de cada um. E esse material, ele fica preso. Então, qual que é o objetivo de cortar e não cortar? O que acontece? Se você fizer sem corte, né? Fizer o trabalho lá, sem base de corte, na realidade, e colocar ele para cortar inteiro, quando terminar o trabalho, o círculo cai do papel, certo? Né? Então, você vai cortar um círculo. A silhuete terminou de cortar, o círculo ele cai e o papel continua rolando para lá e para cá. Mas isso que ele cai lá no meio da sua máquina. Entendeu? Então não é isso que a gente quer. A gente quer que ele continue preso para depois, na hora que o papel sair, você destaca. Por isso que chama corte destacável, tá? Mas ele não vai funcionar para todo tipo de desenho, para todo tipo de situação. Você tem que escolher desenhos maiores para serem executados com essa configuração. Segundo ponto é que os desenhos eles têm que estar distante das bordas.
tá? Pelo menos um tanto distante das bordas. Por quê? É assim, ó, que vai funcionar, gente. Vou apagar aqui. É assim que vai funcionar. Quando você carregar o seu material avulso na sua silhuete, a lateral desse material é que fica presa na máquina, né? Então, assim, ó, tem aqui o seu material. O rolete, ele passa aqui no cantinho, certo? Ó, aqui tá o rolete passando no seu material. Aqui. O material, ele precisa de ter uma certa estabilidade nessa região aqui, onde o rolete está passando, tá? Se você consegue colocar o corte próximo aos coletes ali no Silhouette Studio, né? Quando você ligar a margem de corte, você consegue chegar o desenho bem pertinho daquela margem. Mas, se você fizer isso e o Silhouette Studio ele começar a fazer o corte aqui, por exemplo, né? Fragiliza essa região próxima ao rolete. Então, se essa região aqui ficar fragilizada, na hora que o material ele vai para dentro e para fora, ele acaba dobrando nessa região aqui porque você fragilizou. Então, o ideal para o corte destacável é que você faça, mas que você faça ele mais distante. Eu diria para vocês deixarem, não sei, gente, uns 2 a 3 centímetros longe da sua base, da sua margem de corte, tá bom? Porque daí você evita. Então, essa região aqui seria, entre aspas, né? Uma região proibida. Tô falando aqui do corte destacável, tá bom? Corte destacável. Você tem que prestar atenção nisso daí. Então, a gente, no corte destacável, a gente consegue economizar no insumo, né? Na base de corte, mas você tem uma perda muito maior de material, né? Um aproveitamento muito menor do material por causa dessas regiões aí que você tem que evitar colocar o seu desenho. Então, duas situações, né, no corte destacável. Primeiro, você tem que evitar essa parte muito próximo da onde o rolete está passando, para não fragilizar o seu material. E o segundo ponto é que você tem que fazer desenhos maiores. Se você configurar lá, por exemplo, eu vou fazer um círculo pequenininho assim, por exemplo, né? Círculo pequenininho assim. Esse círculo aqui, ele tem, vamos dizer, 4 centímetros de perímetro. 4 centímetros. Se você configurou para cortar 3 centímetros direto, fazer 5 milímetros e cortar 3 centímetros de novo, o que vai acontecer? Ele vai cortar os 3 centímetros, tá? Vai deixar o espaço e vai começar a cortar 3 centímetros de novo. Ou seja, o seu material vai ficar preso só por uma pontinha, tá? Vai ficar preso só por uma pontinha no seu... O seu desenho vai ficar preso só por uma pontinha no seu material. E aí que fica o problema, porque daí ele cai. Então, o grande objetivo do corte destacável é que o desenho fique preso ao papel, ou seja, então ele não pode ser muito pequeno, ou você tem que fazer uma configuração certa para cada tipo de desenho. E segundo, ele não pode fragilizar a região onde o rolete está levando o material para dentro e para fora. Então você tem que afastar os seus desenhos, né? Colocar sempre os desenhos mais para o centro e não tanto para as extremidades. Com isso, a gente acaba perdendo um pouco de material. Tá bom? Essas são as duas situações que a gente consegue executar corte sem base. Mas não é só corte que a gente executa na silhuete. Concordam comigo? Contem para mim aí nos comentários que outras ações vocês executam com a sua máquina ou vocês já executaram com a sua máquina. Tem várias coisas que dá para fazer, né, gente? O objetivo aqui do perfil, vocês sabem, é justamente mostrar para vocês o tanto de possibilidade que tem, o tanto de coisa a mais que dá para fazer com a silhuete, além de cortar papel, né? Além de cortar papel. Olha lá, a Polly tá falando que ela corta muito vinil,
O Paulo tá falando que a gente consegue executar desenho, gravação, exatamente isso daí, Paulo. Então, além de cortar, né, e além de desenho e gravação, a gente consegue fazer outras coisas. Mas a gente consegue executar gravação, esse tipo de trabalho aqui, ou desenho na silhuete. Ó, esse tipo de desenho aqui. Nesse tipo de situação, você também não precisa usar a cola da sua base de corte. Você vai precisar da base para dar o suporte para o seu material, mas você não precisa que esse material esteja colado na sua base de corte. Então, como que eu faço quando eu quero executar esse tipo de trabalho? Geralmente, eu vou deixar o meu material, a minha base, né, na realidade, com o liner dela posto. Eu vou fixar, né, o material aqui em cima do liner com fita, né, uma fita washi que depois você consiga tirar normalmente. Então, geralmente eu faço assim, ó. Ele vem em cima do liner para executar, tá certo? Essa é outra situação. Então, em alguns trabalhos, quando você não vai ter remoção de material, que é o caso do da gravação, é o caso do desenho, você só vai adicionar o caso do foil quill. Inclusive, a gente tem base, a gente tem essa base aqui do foil quill, que é exatamente essa ideia. Então, quando a gente vai executar um trabalho no foil quill, a gente não precisa usar a base de corte comum, que é a base com cola. A gente não precisa usar a cola, isso que eu quero dizer, gente. A gente não precisa usar a cola da nossa base de corte. Você pode só, inclusive, aquela, né, começa a falar e já tem uma ideia. Você não precisa usar cola, você pode prender ali no seu liner. Ou, se você tem aí uma base que já acabou a cola dessa base, você pode limpar ela, deixar ela bem limpinha, né, tirar todo o excesso de cola dessa base e tal, e usá-la para esse tipo de trabalho, né? Você vai prender o material com uma fita, por exemplo, na sua base, e você consegue usar as bases que já perderam a cola. Lembrando, se a gente configura bem, as suas bases, elas vão ficar inutilizadas, vamos dizer assim, por causa da cola, não porque ela quebrou, ela cortou, ela tá muito riscada, não por esses motivos, tá? Quando a gente configura bem, as nossas bases acabam o tempo de vida útil delas porque a cola seca por algum outro motivo assim, não porque a base está acabada, destruída e tal. Então, essas bases, por exemplo, eu tenho uma base aqui que acabou a cola, né? Essa é a minha base aqui, ó. Tá sem cola. Ó. Tá vendo aí? Essa base tá sem cola. Essa base aqui, ó. Tá vendo aí? Não tem cola nenhuma. Essa base aqui eu posso usar pra, né, fazer esse tipo de trabalho que eu falei pra vocês. Ah, eu quero fazer um desenho nessa base. O que a gente faz? Já até perdi meu desenho de novo aqui. Quero fazer um desenho nessa base. Ó, não tem cola, você pega uma fita, prende aqui e faz o corte do desenho aqui, tá certo? É uma opção aí que você tem. No caso do foil quill, que eu tava falando pra vocês, ele tem essa base aqui metálica, tá? Que a gente consegue usar em outros materiais também. Essa base metálica, como que ela funciona? Pepper. Como que ela funciona? Deixa eu virar aqui. Ela é metálica, né? E ela tem essas fitas de imã aqui para você prender o material na base sem ser, né, todo colado, sem ser toda a parte de trás do material colado. Como não tem remoção de material, como não tem remoção de material, o foil quill ele só vai ser aplicado sobre uma superfície, você não precisa que toda aquela superfície esteja fixa. Então, gente, o que acontece? Por que a gente precisa, quando a gente vai cortar, qual que é o objetivo da base de corte? Tem dois objetivos. O primeiro é dar o suporte,
para o seu material, né? É fazer o transporte do material dentro da máquina. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é segurar o material cortado, né? E o material, enfim, após o corte, segurar tudo no lugar. Então, assim, a nossa silhuete, ela funciona, o corte dela, né? É por arraste. Como que é o arraste? É o estilo do estilete. Você arrasta o estilete em cima do material para executar o corte e a silhuete funciona desse mesmo jeito. Se você... de papel tá falando que legal essa base. Se você tentar cortar algo no estilete sem segurar o papel no lugar, você consegue fazer? Não consegue, né? Põe aí, pega uma base de corte, põe um material em cima e tenta cortar no estilete sem ele estar fixo naquela superfície. Não consegue. Inclusive no estilete, a gente tem que ir segurando próximo da região do corte, né? Você não consegue assim, prender as laterais, né, do material com, não sei, por exemplo, usando uma base de corte assim, que é a base imantada. Vamos dizer que você coloca o material lá, pega os ímãs, prende a lateral e tenta cortar no estilete. Você consegue cortar com o estilete desse jeito? Não dá, né? O estilete, a gente tem que estar segurando pertinho da região onde vai passar o estilete, justamente pelo arraste que a gente faz com o estilete, senão ele mexe o material de lugar. Então, a silhuete funciona do mesmo jeito, tá? Então, o objetivo da base é que o material seja transportado para dentro e para fora da máquina, e dois, dá essa fixação, né, horizontal, eu falo, segurar ele no lugar, para na hora que fizer o arraste com a lâmina, conseguir cortar. Quando a gente não tem arraste, se você configurar direito, não vai ter arraste, né? Que é o caso do desenho. O desenho a gente não consegue fazer. Se eu fixar o meu material aqui, né? Colocar ele fixo na base de corte, ali. Pronto, tá aqui fixo. Eu não consigo desenhar aqui em cima sem problema? Consigo, né? Então, a gente tem que fazer esse tipo de analogia com a nossa silhuete, tá? A silhuete é um robozinho, é um bracinho mecânico que vai funcionar do mesmo jeito do seu bracinho. Se você consegue executar na mão alguns tipos de trabalho, quer dizer que a sua silhuete, nas mesmas condições, também vai conseguir executar aquele trabalho. Se você não consegue, quer dizer que a sua silhuete também não consegue. Por exemplo, eu já não ensinei para vocês aqui o teste de lâmina. Qual que é o teste de lâmina? Você vai tentar executar o teste, ou vai tentar executar o corte com a lâmina na mão. Você vai graduar a lâmina, vai tentar executar na mão. Se você consegue executar na mão, quer dizer que sua silhuete também vai conseguir executar. Entendeu? Então, aqui é o mesmo princípio. O corte sem base, a sua silhuete vai conseguir fazer. O corte ou a ação sem base, a sua silhuete vai conseguir fazer nessa mesma analogia aqui. Se você conseguir executar esse trabalho sem fixação plana, eu tô falando, né? Aqui, sem fixação completa ou só com fixação lateral, é o mesmo tipo de fixação que a sua silhuete vai exigir, que você, né, vai exigir de você para executar aquele mesmo tipo de trabalho ali. Tá bom? Deu para entender? Conversamos hoje sobre o quê? Corte sem base. Tem situações que você vai conseguir executar o corte completamente sem base. Essas situações são quando o seu material tiver liner, ou inclusive, gente, dá para executar o desenho sem base na silhuete também. Só que o que a gente perde com isso? A gente perde suporte, né? Então, talvez você vai ter que colocar muito mais força na sua caneta, no seu lápis, no que você estiver usando para desenhar, para conseguir executar aquele mesmo tipo de trabalho, tá? Falando sobre corte sem base, tem máquinas que você consegue executar o corte sem base, ou o uso da silhuete sem base, né? Vamos falar desse jeito. Você vai conseguir usar completamente sem base a silhuete nos casos de usar a Portrait ou a Camel. Na Curio não dá,
para usar completamente sem base, porque a gente tem que usar aquela base rígida dela em todas as situações. Segundo ponto, quando você quiser executar corte sem base, você vai precisar de um material com liner, tá bom? Adesivo, vinil, é nessas situações. Terceiro ponto, tem a situação do uso do corte destacável para Camel 4 e para Portrait 3, que você tem uma configuração específica. Lá nos seus materiais, você escolhe funções específicas, você escolhe configurações específicas para executar o corte destacável, que é o corte onde o material fica preso no papel, né? Você executa porções do corte para ele continuar preso no material, e depois que você terminar, você conseguir destacar. Esse tipo de corte aí que eu falei por último, tem que prestar atenção em duas coisas. Ele tem que estar mais afastado do rolete e não pode ser um desenho muito pequeno, tá bom? Terceiro ponto, tem ações que a gente executa normalmente sem base, que são as ações de, principalmente, né? Desenho, gravação, o uso do foil quill, a gente pode executar ele sem base, porque ele não tem arraste do material. E por último, né? Tem essa coisa que eu falei para vocês, dessa configuração, não é configuração, dessa analogia que você pode fazer com uma base fixa, né? Se você consegue executar um trabalho segurando só as laterais em uma base fixa, quer dizer que a sua silhuete também consegue executar aquilo, só o material preso pelas pontas, vamos dizer assim, em uma base de corte. Você pode ter uma base de corte usada, sem cola, para deixá-la reservada aí para esse tipo de trabalho, que eu mostrei aqui. Ou tem o caso da base metálica do foil quill, você consegue fixar o material através de ímãs. O Paulo Roberto está falando, papel fotográfico adesivo também pode trabalhar sem base de corte, utilizando meio corte. É exatamente assim que trabalha, Paulo. Tá? É exatamente assim que trabalha. Você vai cortar só a camada adesiva. O material ele já tem duas camadas. Então, você corta só a camada adesiva, aqui. Esse aqui é um papel fotográfico, na verdade nem é fotográfico. Ah, é sim, esse aqui é fotográfico. Então, você corta só a camada superior adesiva, o liner fica intacto, né? Você tem que configurar isso daqui direito. Agora, gente, por último, né? Por último, mas não menos importante. O corte sem base, a configuração do corte sem base, não começa na configuração de materiais, tá certo? Você precisa configurar, antes de tudo, a sua página para o corte sem base. Quando você abre lá o Silhouette Studio, vai lá nas configurações de página, ali que a gente começa. 1, seleciona a máquina. 2, seleciona a base de corte. Aqui a gente coloca em nenhum. Se você configurar base de corte, né? Se você configurar, deixar essa configuração de página com base de corte, mas enviar na Silhouette sem base de corte, ele não executa um bom trabalho, tá certo? Ele executa mais para baixo, ele começa mais para baixo o seu corte e não dá certo. A mesma coisa o contrário. Se você configurou aqui que você tá trabalhando sem base de corte e colocar na Silhouette com base de corte, ele começa a cortar muito em cima e começa a cortar a parte superior da sua base de corte. Assim, ó. Deixa eu ver se essa minha aqui eu errei alguma vez. Errei. Ó, aqui, ó. Tem hora que eu esqueço de trocar lá. Tá vendo esse corte aqui em cima? Ó, vou colocar. Não sei se dá pra vocês verem. Aí, ó, dá pra ver. Aqui. Ele vai começar a executar esse tipo de erro aqui. Tá? Vai cortar na parte superior da sua base de corte. Então, se isso aqui estiver acontecendo, provavelmente a sua configuração de página está errada. Então, o corte sem base, assim como todos os nossos cortes, né, gente? Começa na configuração de página, tá? Você primeiro presta atenção se estão ok as suas configurações de página, para depois você ir lá tentar, para depois você ir configurar o material. O corte sem base exige configurações específicas. Às vezes, você vai cortar com uma configuração o adesivo na base, e quando você for executar esse mesmo material sem base, vai
você vai precisar talvez de um pouco mais ou de um pouco menos de força, tá certo? Então, mesmo que você já tenha a configuração de um material, é importante que quando você for executar esse trabalho sem base, que você faça o teste de configuração novamente. Tá bom? A de papel falou o quê, bem? Faz o teste de lâmina somente para o corte do papel adesivo. Exatamente. Exatamente, de papel. Aí o Paulo Roberto falou o seguinte: esse liner que sobra sem corte é ótimo para cortar fica badando sem grudar. Também tem isso daí que o Paulo falou. E é isso, gente. Falamos sobre o uso da silhuete sem base, as situações que a gente consegue fazer, o que a gente precisa prestar atenção, que desenhos que vão funcionar para cada situação. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa live aqui. Ela fica gravada, tá certo? Não vai ficar gravada direto, eu vou tirar, vou fazer uma ediçãozinha básica e depois ela volta aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse tema. Quero ver vocês tentando, tá? Não adianta nada vocês aprenderem aqui e não colocarem em prática. Então, quero ver vocês tentando a execução desse tipo de trabalho aí. Lembrando, o principal motivo da gente querer usar a silhuete sem base é para economizar no insumo. Inclusive, esse daí vai ser um tema nosso, tá? Como economizar com a sua silhuete sem estragar a máquina, por exemplo, usando insumos paralelos. O que vocês acharam desse tema? Eu acho que é uma boa, vamos conversar sobre ele. Um bom dia para vocês, uma boa sexta-feira para vocês. Eu dou uma desaparecida agora no final de semana, mas segunda-feira estamos aí de volta, tá bom? Beijo para vocês, um bom dia. Me contem aí se vocês testarem alguma dessas configurações que eu falei para vocês. Até a próxima, beijo e tchau!